Nós temos aqui o passarinho que foi feito com chuchu e que nós vamos trazer, na verdade, feito com abóbora. Aqui vocês observam que faz parte, muitas vezes, de se imaginar, por exemplo, a cabeça, ó, se for uma sobra da abóbora, eu vou fazer o passarinho. Mas, imagina aqui, a cabeça, o papo e a cauda, tá certo? Imagine também se eu tenho a oportunidade de ter um molde. Então vai se tornar muito mais fácil, mais prático. Mas para isso eu devo ter algumas regras. Ou seja, se eu transferir esse molde para a abóbora, eu tenho que sempre imaginar, muitas vezes até a espécie, e saber toda a colocação, se prendendo sempre numa lateral, ou seja, de perfil. Eu não poderia ter ele assim, ó. Ao reproduzir essa imagem na abóbora, eu vou ter, na verdade, a oportunidade de folhear tudo. Então vamos fazer assim, ó. Riscar no molde, riscar o passarinho no molde. Estou aqui sobre a tábua. Vou pegar uma caneta aqui com o moldinho, para a gente ter essa ideia. Tem que riscar, muitas vezes, até com lápis comum, tá certo? Como eu estou fazendo aqui com a faca. Marcando para obter o molde. Seria só esse tipo de passarinho? Não. Teria condições, diversas espécies, ou seja, escolher agora a espécie que eu quero fazer, ou seja, um canário, um curió, porque vai ter a imagem assim, ó. Tá certo? E cortar essa imagem, evidente, com a tesoura, vou chegar aqui e vou cortar, acompanhando rigorosamente o risco. Quando se risca no papel, vocês têm sempre o quê? Passarinho em duas dimensões. Só em transferir e cortar, eu já tenho passarinho praticamente em 3 dimensões. Só que o volume, ele quase não aparece por causa da textura do papel. Eu vou colocar da mesma forma sobre uma abóbora. Na hora de cortar, eu vou procurar cortar sempre por fora do passarinho. Eu jamais posso fazer isso aqui, ó. É um grande erro. Querer cortar, basicamente, sobre o que já está marcado, ou seja, o que está esboçado. Eu vou sempre cortar um pouco mais. Para trabalhar, para depois recortar através do molde. Tá certo? Sempre os dois lados. Se eu tenho 180 graus, aqui, do outro lado, seria um complemento. O outro 180, mas procuro sempre direcionar minha faca. Vai talvez dar um pouco mais de velocidade também ao trabalho, certo? Mas muito cuidado, porque também faz a gente ficar acomodado e esquecer um pouco da arte. Então, ó, seria essa a ideia. Diferente. Então seria respeitar isso aqui. Eu vou tirar o excesso do outro lado, se reproduz a imagem dos dois lados. Então, ó, já vou retirar aqui o excesso, que é a semente, e trabalhar tudo isso. Nós teremos depois a condição de fazer o bico, que foi talvez uma das grandes dificuldades nossas no curso básico, era fazer o bico. E a gente tem a oportunidade de utilizar a ponta da faca para fazer as curvas, tá certo? Eu não posso chegar a trabalhar com o meio da faca. Então procuro a ponta e começo a trabalhar. Depois de ter feito isso, eu vou procurar sempre bolear todo o passarinho dessa forma, retirando a quina. Ou seja, eu chamo de bolear tudo que a gente tem que retirar as quinas, deixar arredondado. Então, já tenho praticamente o passarinho pronto. Só que, é claro que o primeiro corte que foi dado no curso básico, o segundo corte foi dado no curso básico e o terceiro tipo de corte tem que realmente estar em evidência, ou seja, estar praticando sempre dessa forma. Depois de ter feito isso, eu vou procurar fazer o bico. Se eu quero ele aqui no meio, eu tenho que aproximar essa extremidade com essa. Então seria o quê? Fazer uma ponta, ó, de um lado e do outro. Como foi feito o bico do tucano. E depois na lateral, por baixo,
Assim eu vou ter praticamente o passarinho. Para o passarinho estar pronto, ele tem que estar com o quê? A asa contida aqui, ó. O que está se reproduzindo, na verdade, de um lado tem que ser reproduzido do outro. Então eu vou procurar, ó, já fazer a asa. Está aqui, só que falta o quê? O entalhe. Isso é que faz a diferença entre o entalhe e escultura. Eu uso entalhe dentro da escultura, certo? Então, a separação de duas extremidades se chama entalhe, mas está no mesmo plano. Então, para se tornar escultura, eu tenho o quê? Desgastar. Então, só em dar esse corte aqui, eu estou produzindo uma escultura, porque tem volumes diferentes e está em planos diferentes. E procuro também fazer do outro lado, repetindo o processo. Nós vamos observar um V nesse extremo aqui, ó, um V, em que é o nosso corte zigue-zague. Aquele corte dado no tomate, que nós fizemos, vai direcionar praticamente a nossa asa. É o final da asa aqui. Vou desgastar, com cuidado de ir até o final, evidente, para não deixar o passarinho sem a cauda. Então, aqui eu já tenho a cauda. Aqui em cima, eu procuro também utilizar o entalhe. Por isso que muita gente faz confusão entre entalhe e escultura. Que eu vou usar entalhe agora dentro da escultura. Então seria o quê? Punir até o final aqui, ó, final da asa, e desgastar. Porque feito o entalhe, eu tenho que desgastar para transformar em escultura. Então vou procurar aqui, ó, encontrar os cortes, procurando utilizar esse tipo de fase com cuidado. Isso não seria só com o passarinho, não. Outras aves que nós teremos a oportunidade de ver, como, por exemplo, um lagarto, um flamingo, muitas vezes, é um cisne, sempre nessas condições. Então, basicamente, o nosso curso de escultura, dessa segunda fase, vai estar sempre com os moldes, exceto algum trabalho que nós vamos fazer hoje, para exemplificar a diferença, muitas vezes, dentro da arte e da técnica. Então, ó, eu já tenho basicamente a parte que faz o corpo e a asa aqui, ó. Obtendo volume diferente, naturalmente eu tenho a escultura. Do outro lado, a mesma coisa. Mas caso tenha dificuldade, eu paro a faca no final e circulo só com a bola. Então, eu vou desgastar também embaixo, para que a gente possa ter volume diferente. E começa muitas vezes a dar acabamento. Na frente, eu tenho um bico, até mesmo para separar. Nós vamos lembrar também daquela pitomba, né? Cozinha de pitomba que foi feita. Mas também vem acompanhado de um V. Então seria cortar, ó, para separar de um lado e do outro. Mais uma vez, esse corte, né, em zigue-zague, de V. Depois, a parte que muitas vezes que interessa, dividir a boca ao meio, ó, o bico aqui, ó, do passarinho, para a gente obter mais resultado. Também, fazendo as penas, vou sempre buscar esses cortes, ou seja, diagonais se encontrando, sempre paralelo, para que possa dar um bom acabamento. Procurar sempre corte zigue-zague. A cauda também, ó, eu vou oferecer a mesma condição, ou seja, vou dar o corte, procurando separar. Então eu tenho um entalhe aqui, vou fazer outro entalhe, sempre procurando duas diagonais se encontrando. Eu tenho basicamente o passarinho pronto. É claro que falta também o quê? O olho, muitas vezes. Por onde muitas vezes o passarinho respira, não é isso? São dois buracos aqui, ó. Mas isso não vai aparecer, claro. Muitas vezes não faz necessário. Então, são esses detalhes que a gente pode ter também, ó, com mais volume. Então a gente vai colocar o palito, nós vamos colocar o palito aqui, ó, sobre a melancia. Eu tenho que colocar primeiro o palito de um lado, cortar o excesso e muitas vezes furar também, ó, o outro lado, uma parte mais fina, e encaixar. Olhando aqui, ó, basicamente a profundidade. Não se faz necessário só estar na melancia, não. Então a ideia seria essa, basicamente.